Bom, pessoal, então vamos dar início à segunda palestra dessa noite. Como a gente tem uma participação, muitas vezes, que vamos se alternando, agradeço a presença de todos. Estamos muito felizes com a grande quantidade de inscritos que nós tivemos para esse simpósio. Esse simpósio, né, é um simpósio também fazendo parte, né, da campanha de lançamento do nosso aperfeiçoamento em fisioterapia no transtorno do espectro do autismo, que a gente iniciou na segunda-feira passada. A gente teve aula inaugural, mas ainda dá tempo de se inscrever. Foi um aperfeiçoamento muito pensado, muito direcionado para a fisioterapia, mas a gente tem outros profissionais também que participam de áreas específicas durante as aulas. O aperfeiçoamento começou agora no mês de abril e vai até o mês de dezembro. É, Mais informações a gente. Não vai demorar. Tita, seu microfone fechou. Quando silencia todo mundo, silencia eu também, né? É isso. Pessoal, vamos tomar atenção para não abrir o microfone, por favor. Então, vamos continuar? Então, eu vou falar especificamente o tema que eu trouxe para a aula de hoje, é a particularidade, né, do autismo em meninas e mulheres. Eu tenho um direcionamento dentro da área do autismo ao longo, né, da minha trajetória. Vou contar muito rapidamente como é que eu cheguei aqui e de que forma eu estou na área, né, do TEA. Eu sou fisioterapeuta neurofuncional, né, já estou na carreira há 25 anos de formação, e o meu mestrado, há quase 19 anos atrás, foi na área do transtorno do espectro do autismo, não se chamava assim naquele momento, quando eu fiz meu mestrado em distúrbios do desenvolvimento. Nesse momento, a fisioterapia ela não fazia parte, né, da equipe multidisciplinar dentro do transtorno do espectro do autismo. Muitos chegavam para a gente numa época ainda antes do diagnóstico, né, porque nesse momento o diagnóstico era dado por volta dos 3, 4, às vezes 5 anos de idade, com a questão da presença do atraso de fala. Não vou entrar em detalhes diagnósticos, mas isso era um critério diagnóstico na época. E muitas vezes a fisioterapia ela participava do atendimento dessas crianças, mas ainda num momento antes de um diagnóstico de TEA, né, ou de autismo, que era outra classificação que tinha nesse momento, né? Hoje em dia, né, com o passar desses quase 18 anos, né, já quase 19 anos desse momento, a gente vem crescendo, a gente vem ganhando espaço, e como a Ju acabou de abordar, né, de uma forma muito importante, em vários ciclos de vida, desde um momento muito inicial, muito precoce do desenvolvimento, e isso vai se acompanhando muitas vezes, né, ao longo de todos os ciclos de vida, por conta das demandas, dos desafios que vão se aparecendo ao longo do tempo. Eu sou responsável, né, pela pós-graduação em fisioterapia neurofuncional no adulto e no idoso, aqui do Instituto Beta, tanto as turmas online quanto presencial, e estou junto com a Ju na coordenação do aperfeiçoamento que a gente desenvolveu em fisioterapia no espectro do autismo. Todas as professoras que participarão aqui desse simpósio também são docentes do aperfeiçoamento. Porque a gente entende hoje a importância de, principalmente, capacitar, orientar profissionais que atuam na área ou que estão iniciando na área, mas principalmente dar mais visibilidade e maior orientação para pessoas que estão muitas vezes muito distantes de grandes centros, onde a gente sabe que a clínica, a pesquisa, ah, ah, as intervenções elas são mais frequentes e mais comuns. Então, o nosso objetivo com esse aperfeiçoamento é abranger o máximo de pessoas possível, né, com uma comunicação de qualidade, baseada em pesquisa, baseada em evidência científica e também muita prática clínica de todos os profissionais. Eu trouxe de forma específica, né,
a questão relacionada a meninas e mulheres, né? Então, vocês vão ver que minha apresentação está de forma proposital em tons de rosa, mas não que eu acho que meninas usem rosa e meninos usem azul, mas é para destacar a importância e a relevância desse olhar para o sexo feminino, né, para o autismo feminino. Aqui eu sempre gosto de trazer, né, algumas recomendações. Hoje é sexta-feira, né, a gente ainda não sextou, mas eu gosto muito dessas recomendações, principalmente para quem não tem uma grande prática, uma grande vivência em pessoas de ciclos de vida mais avançado, né, além das crianças, né, entender que o autismo ele é uma condição crônica, né, ninguém sai do espectro. A partir do momento de um diagnóstico, né, de um diagnóstico criterioso e assertivo, a pessoa que está dentro do espectro, ela vai permanecer dentro do espectro em todos os ciclos de vida. E os novos desafios, as novas demandas que a vida vai nos trazendo, vão trazendo implicâncias e vão trazendo necessidades, né, diferentes para cada indivíduo, como acontece na vida de todo mundo, né? Então, assim, não é uma coisa exclusiva do TEA, todos nós sabemos como as fases e os ciclos de vida são diferentes para todos os indivíduos, mas a gente precisa saber reconhecer, saber entender e saber orientar e saber acompanhar para uma real inclusão, para uma real inclusão social, né? Não estou falando de inclusão dentro de sala de aula, não estou falando de inclusão dentro do ciclo familiar, eu estou falando dentro de uma inclusão da sociedade, a importância do reconhecimento e do entendimento de como é o funcionamento dos indivíduos, da pessoa autista, tá? Eu gosto muito das séries relacionadas ao amor no espectro, né, que fala de uma forma real, né, eles são indivíduos dentro do espectro, não só indivíduos no espectro, mas também tem indivíduos com outras condições do neurodesenvolvimento também, como eles buscam nesse momento, né, da vida adulta se relacionar, quais são as dificuldades, quais são as necessidades de suporte que surgem nesses momentos. Então, ficam aqui algumas sugestões, né, para vocês darem uma olhada, uma sapeada dentro da vontade de vocês, tá certo? Pensando em desafios, né, a gente, como eu falei, ao longo desses anos todos, quando eu comecei a pesquisar o autismo, ele estava para mim como algo relacionado a uma questão profissional. Eu estava numa fase de desenvolvimento de mestrado, já era fisioterapeuta, obviamente, já atuava na área, né, da neurologia, principalmente infantil nesse momento, ainda não tinha migrado para o ciclo de vida do adulto e do idoso. Mas depois de alguns anos, né, além de ser uma fisioterapeuta que já entendi, já buscava trazer muito essa visão, que não é uma visão que ainda hoje a gente tem muito nas turmas de graduação, eu falo isso porque eu sou professora de graduação também, mas isso também chegou para mim de uma forma particular e pessoal ao longo desses anos. Hoje eu sou mãe atípica, tenho um filho e tenho um enteado, os dois meninos dentro no transtorno do espectro, e eu tenho uma visão muito impactante do ponto de vista de eles são crianças, são adolescentes, pré-adolescentes hoje, mas eles vão se tornar jovens, adultos e idosos. Então, a princípio, a minha inquietação estava voltada para isso, para essa questão, além de pensar nos meninos em todos os níveis de suporte, que é uma característica muito voltada, né? Quando se pensa no autismo, se pensa muito em meninos, se pensa muito na criança, no adolescente, mas a gente não pode esquecer de forma nenhuma das meninas, né? O como e o quanto é desafiador, diferente, muitas vezes tardio e errôneo o diagnóstico que acontece com meninas, hoje menos, mas ainda muito incidente. Não podemos esquecer que esses meninos e meninas eles vão se tornar adultos, ou seja, homens e mulheres, e
todos os níveis de suporte, né? Com demandas diferentes, com necessidades diferentes, e isso precisa ser observado em relação a vários impactos na sua funcionalidade, a várias demandas que vão se somando com os novos desafios, e sim, todos iremos envelhecer eles também, né? Então, quando a gente pensa numa amostragem, né, onde as pesquisas estão mais numerosas, ainda são as pesquisas voltadas à criança e o adolescente, meninos mais do que meninas, e eu vou falar o porquê disso, não que eles separem meninos e meninas nos estudos, mas de que forma que isso ainda existe uma grande prevalência maior para a identificação de características voltadas aos meninos, mas também tem aumentado muito as pesquisas, ainda bem, né? Como é o processo do amadurecimento, da maturação desses indivíduos na vida adulta, né? No jovem adulto e no adulto, e também em relação aos idosos, né? A gente precisa ter um entendimento de como é o processo natural do envelhecimento dessas pessoas, né, da pessoa autista, para não compará-los de uma forma não digo desigual, mas assim, a gente tem que comparar o funcionamento e o envelhecimento deles com eles mesmos, né? A gente precisa ter uma validação populacional desta população que não é pequena, de uma forma entender como eles são nos ciclos de vida e quais são as curvas, né, dentro da neurodiversidade, dentro da atipicidade, da neurodivergência, como que as curvas do que é esperado e do que não é esperado para essa população. Tá? Então, isso sim, ainda são desafios, tem melhorado, sim, as pesquisas estão caminhando de uma forma bem importante, mas ainda temos muito, muito, muito que caminhar. Quando eu falo, né, em relação à importância de trazer a questão do autismo feminino, é porque historicamente o autismo ele foi descrito, né, quando a gente pensa, mais uma vez, normalmente quando se pensa em autismo se pensa em meninos, né, crianças e meninos, porque assim foi a sua descrição lá nas primeiras descrições de Kanner e de Asperger, aonde eles trouxeram uma questão muito relacionada a preferência do quadro relacionado a meninos, né? De uma forma muito inicial, de uma forma muito observacional, né? Em relação a comportamentos de alguns casos, mas que isso trouxe, né? Por conta desse contexto histórico, né? Dessa evolução, por muitos anos uma, uma imagem do anjo azul, né? Uma imagem de que era uma condição muito mais relacionada aos meninos do que às meninas, e por isso, né, e por conta disso, já há muitos e muitos anos, muitas meninas acabaram não recebendo o diagnóstico, muitas meninas acabaram subdiagnosticadas, e muitas meninas acabaram sendo diagnosticadas de forma errônea. Tá? E isso é importante, isso é relevante, isso precisa ser chamado a atenção. E quando a gente pensa dessa forma, né, por que que isso aconteceu, né? O que que fez com que existisse essa diferença? E por que que a gente precisa falar sobre o autismo em meninas e mulheres? Justamente porque existe uma tendência em relação ao sexo e gênero relatado nessa prevalência, e isso gera impacto sobre a pesquisa, isso gera impacto sobre a prática clínica. Quando a gente pensa, né, desde o momento inicial, desde o momento de reconhecimento de algumas características, de alguns comportamentos precoces, quando a gente pensa em rastreio de alguns sinais, de algumas possibilidades que não são diagnósticas, mas um olhar diferenciado, muitas vezes as meninas passam desapercebidas nesse momento, tá? E quando não se atenta a essas características, quando não se atentam às possibilidades, elas perdem tempo, né? A gente sabe a importância de intervenção precoce, falaremos muito sobre isso ao longo de todo o aperfeiçoamento, né, em diversas aulas, o quanto é importante a intervenção precoce, né? E muitas vezes a intervenção ela acaba vindo
mas sem ter a presença de um diagnóstico assertivo, né? Acabam vindo por, muitas vezes, um diagnóstico de uma comorbidade, não da condição voltada à alteração do neurodesenvolvimento, tá? Então, isso é importante pensar, porque tem uma questão que impacta em subrepresentatividade de muito tempo. Por conta do quê? Por conta de, se a gente não tem um dado, né, de uma forma específica, de quantas meninas, né, de quantas mulheres estão dentro do espectro, a gente não consegue ter uma caracterização dessa população. Porque se a gente for pensar em neurotípicos, a gente tem características neurotípicas dos meninos, características neurotípicas das meninas, né? Isso é, apesar da gente ter cada vez menos aquela questão, isso é comportamento de menino, isso é comportamento de menina, a menina deveria se comportar assim, o menino deveria se comportar dessa forma, mas historicamente a gente vem dessa cultura, a gente vem carregado com esses valores. E isso também aconteceu dentro das condições da neurodivergência, tá? Isso demonstra que muitas vezes existe um viés masculino na característica do próprio autismo, ou seja, os critérios diagnósticos, os comportamentos observados por algumas questões de fugirem, né, do que é esperado para um menino realizar, apareciam como, olha, se não era para ser assim e se está se comportando dessa forma, pode ser que seja. E para as meninas as questões são muito mais toleradas. Não, isso não deve ser, né? Porque o comportamento não é tão claro. O comportamento, muitas vezes, ele é rapidamente, ou de forma mais precoce, camuflado, mascarado, por uma questão muito mais de uma melhora de alguns parâmetros, de algumas, de alguns de algumas características que estão relacionadas às características femininas, mas que não são em separado ou não são muito diferentes do que acontecem com os meninos. Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Então, se a gente for pensar que existem o fato mais homens do que mulheres autistas, isso é uma real? Para isso, a gente tem duas linhas de pesquisa. Se a resposta for sim, ok, mas então será que esse fato, né, de ter mais meninos, né, do que meninas, mais homens do que mulheres, será que está relacionado a uma correlação com maior proteção das meninas, ou seja, uma questão de fator protetivo para a manifestação dos sinais, né, da sintomatologia e dos comportamentos? Né, tem teorias que buscam falar sobre esses fatores de proteção. Mas e se a resposta for não? Né? Se não é real, ou se não é tão da forma como é colocada, a questão de existirem mais homens do que mulheres com autismo. Então, quer dizer que o autismo feminino está por aí, mas ele está subdiagnosticado, né? E isso é importante que seja pensado de uma outra forma também, e se não tiver uma resposta sim ou não de uma forma direta, a gente tem que também ressaltar que uma hipótese não exclui a outra, que sim, podem haver fatores de proteção e que por isso sim existem mais meninos do que meninas, numa proporção menor do que foi colocado historicamente, mas também a gente pode pensar que ainda assim, por conta das questões relacionadas aos critérios diagnósticos, por conta das questões relacionadas aos rastreios observacionais, sim, temos muitas meninas e mulheres subdiagnosticadas ou mal diagnosticadas, ou ainda não diagnosticadas, tá? Então, com isso, a gente tem historicamente, né, um registro de uma menina para cada 4 meninos, né? Isso
teoricamente, né, você fala assim, é algo significativo, né, porque populacionalmente isso traz uma relevância importante quando a gente traz, né, pela última atualização do CDC, né, 1 para 36, no contexto geral, mas desse 1 para 36 a gente teria uma proporção muito maior de meninos do que de meninas, mas isso, pensando de contexto histórico, a gente tem que lá atrás, esses dados epidemiológicos, a gente tinha uma proporção de 4 para 5 para 1. E ainda assim, essa proporção era ainda maior quando se associavam à questão da deficiência intelectual. Então, quando existia a comorbidade entre o transtorno do desenvolvimento intelectual e o transtorno do espectro do autismo, era mais evidente em meninas, ou seja, as meninas eram mais facilmente diagnosticadas e essa proporção diminuía. Da mesma forma, como aumentava muito as questões relacionadas ao menor diagnóstico, uma maior proporção, né, de prevalência entre meninos e meninas em relação aos o que eram ditos de alto funcionamento. Quando se encontravam meninas de alto funcionamento, né, ou seja, superdotação, com características, habilidades específicas para alguns interesses, passava muito, muito longe de ter um diagnóstico, e essa proporção aí era muito maior, tá? Então, tinha uma relação tanto com a deficiência intelectual, quanto com a questão, né, quando diminuía essa diferença e aumentava em relação ao autismo de alto funcionamento ou ao funcionamento de alto funcionamento. E quando a gente busca na literatura, né, trabalhos, inclusive trabalhos de meta-análise, existe um viés masculino ainda maior, inclusive nas amostras, onde a gente observa nesses estudos, onde a distribuição na amostra era, por exemplo, de 8 para 1, em estudos que buscavam avaliar a volumetria cerebral, né, a questão de análise, né, do volume cerebral. Exames, no outros trabalhos, né, que também passaram por meta-análise, observaram uma diferença de 15 para 1, 15 meninos para uma menina, em estudos de ressonância magnética funcional. Ou seja, quando a gente traz, né, essa proporção muito maior dentro do estudo, uma amostragem no estudo, onde se buscam características, onde se buscam entender, né, como é o funcionamento, como é a volumetria cerebral entre é, indivíduos autistas, pessoas autistas e a população geral, e como é a ressonância magnética funcional entre pessoas autistas e pessoas, né, neurotípicas, e você tem 1 para 15, né, e 1 para 8 dentro, será que a partir dessa proporção tão desbalanceada em relação à população feminina, esses dados, esses estudos, eles são representativos para essa população? Ou seja, será que dá para afirmar da mesma forma com que se afirma, né? Os estudos buscam afirmar características do cérebro masculino, será que isso também pode ser aplicado para as meninas e para as mulheres? Então, com isso, a gente pensa, né, que algumas estratégias, algumas possibilidades que poderia diminuir esse viés ou diminuir essas incertezas, como seria importante essas amostras fossem feitas com base na população geral, e não a partir de diagnósticos clínicos já estabelecidos. Ou seja, para aquele grupo precisava ter um diagnóstico, mas dentro daquele grupo, que era um grupo grande, a proporção entre meninos e meninas, mulheres e homens era muito grande. E que esses critérios diagnósticos também, as ferramentas de avaliação, não sejam enviesados com características masculinas do TEA. E quando eu falo isso, gente, eu não vou entrar no mérito de nenhum instrumento específico, mas eu vou trazer só uma ilustração, por exemplo, quando eu falo da MChat, né? Quando eu falo da MChat, que é uma ferramenta obrigatória, né, no SUS, né, de acordo com a lei, ela é uma escala, né, que leva em conta a observação dos pais com relação ao comportamento do filho, tá? Então, eu não vou entrar no mérito da escala, mas eu vou trazer de uma forma específica para vocês como é um instrumento, né? Então, quando a gente tem um instrumento que é tão importante, que é tão divulgado, de rastreio, e ele fala em praticamente todas as questões sobre
já do começo, né, como abaixo sobre o seu filho, pense como ele geralmente se comporta. Se você viu o seu filho apresentar comportamento descrito poucas as vezes, ou seja, nas questões, o seu filho gosta de subir nas coisas, o seu filho faz movimentos estranhos, parece um detalhe, mas os instrumentos, eles precisam ser padronizados, né, e abertos para meninos e meninas também, né? Em algumas questões aqui embaixo, a gente consegue observar alguma preocupação a respeito disso, né? Ah, quando fala, cadê a pergunta específica? Tarará. Ele pergunta se ele ou ela, né? Eu não, quando seu filho imita a voz, quando você dá tchau, ou se ele, cadê? Aqui, ó. Seu filho tenta fazer você olhar para ele ou para ela, né? Então, assim, em algum momento ele traz isso, mas ele não traz o instrumento como um todo, sem pensar característica de cada uma dessas perguntas desse rastreio, tá? Então, é importante que a gente pense que sim, atualmente a gente tem uma diferença em relação a esses dados epidemiológicos históricos, tá? Então, hoje a proporção é de 3 para 1, alguns trabalhos trazem uma proporção de 2 para 1 em relação a homem e mulher. Alguns estudos já mostraram que não existe, né, essa proporção de sexo e gênero relacionado à deficiência intelectual, transtorno de deficiência intelectual, ou seja, não é uma questão que, já ouvi muito falar assim, quando as meninas elas são mais graves. E essa questão de, quando a menina é diagnosticada, a menina é mais grave, porque a gente observa, assim, que as meninas e mulheres, primeiro, elas são diagnosticadas com mais idade que meninos e homens, considerando níveis semelhantes de características, ou seja, pareados em comportamentos e características, elas demoram mais. E ainda quando elas recebem um diagnóstico, elas precisam ter mais características comportamentais e cognitivas para terem o seu diagnóstico. Ou seja, é como se elas estivessem escalando uma montanha buscando o diagnóstico, como se elas estivessem caminhando sem muito recurso, sem muito apoio, né? Elas com elas mesmas, enquanto que os meninos e os homens já têm mais ferramentas, já têm um pouco mais de estrutura para receber esse diagnóstico, né? De um olhar mais direcionado, um olhar mais especializado para suas características, tá? Então, ainda existe uma discrepância. Estamos subindo dos dois lados? Estamos, mas a gente precisa de mais ferramentas, um olhar mais específico, um olhar mais direcionado para as características da mulher, né? Da menina e da mulher. Então, as dificuldades sociais, muitas vezes interpretadas como base em gênero, é apenas a timidez, ela é mais quietinha, não, ela é muito estressada, como se aquilo fosse algo de personalidade, de comportamento, e não dando um olhar mais abrangente para as questões relacionadas à possibilidade de um rastreio mais precoce. Isso acaba gerando diagnóstico de comorbidades, muitas vezes relacionados à ansiedade e à depressão, ou diagnósticos equivocados, né, errados, porque não se olha de uma forma muito particular para as questões relacionadas às características do autismo feminino. Então, é importante que se direcione linhas de observação para si e como meninos, homens, meninas e mulheres podem precisar de um olhar especial para os critérios diagnósticos do TEA, isso é importante, tanto nas suas diferenças sociais e de desenvolvimento, como eu falei, se isso está presente no neurotípico, isso também está presente na neurodivergência. Buscar diferenças quantitativas na distribuição dos traços autistas para meninas e para mulheres, e também as diferenças qualitativas nesses critérios diagnósticos. É importante que a gente entenda que, sim, o transtorno do neurodesenvolvimento, do início precoce, onde os indivíduos apresentam déficits em 2 grandes domínios do desenvolvimento, de deficiências sociais e de comunicação, seja verbal e não verbal, também interesses fixos, intensos e comportamentos repetitivos, mas as meninas, elas tendem a ter menos comportamentos e interesses restritos e repetitivos. As meninas tendem
a ter mais facilidades linguísticas, as meninas tendem a conseguir socializar um pouquinho melhor, né? Ter um pouco mais de facilidade em relação a isso, e muitas vezes mascarar e camuflar os seus comportamentos para se enquadrar, para fazer parte. Então, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa ter esse alerta, né? Não só como fisioterapeutas, mas como promotores, né? Educadores e divulgadores de saúde e de educação em saúde, tá certo? Eu acho que eu extrapolei meu tempo, sim. Aqui só um alerta, né? Então, em relação a 11 sinais de autismo em meninas, não são diferentes, não tem muitas diferentes em relação ao que se observa nos meninos, mas a gente precisa entender que essas características não fazem parte, né? Porque são meninas, isso faz parte do neurodesenvolvimento típico delas, tá? Olhar de uma forma com atenção, não quer dizer que seja um diagnóstico, mas é um olhar de uma forma atenta para essas características são importantes, tá? Então, aqui, né, mais um merchan do nosso aperfeiçoamento, que ainda dá tempo de quem quiser fazer a inscrição e seguir com a gente até dezembro, ainda desse ano, toda segunda-feira, online em tempo real, e com disponibilidade da gravação também. Tá certo? Me coloco aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Ju, e aí? Passei, né?